é momento de meditação. Queremos meditar nesse instante sobre a fé. A fé cristã, ela não é uma fé infundada. A fé cristã não é uma fé abstrata. A fé cristã não é uma fé fundada em areia. A fé cristã não é uma fé fundada ou firmada em mito, em conto de fadas. A fé cristã, ela é diferente de todas as demais fés das religiões. As religiões crêem em coisas que não têm fundamento, não tem fundamento histórico, mas a fé cristã, ela tem fundamento histórico. Como podemos explicar a fé cristã? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha, Deus criou os céus e a terra no princípio. Então, o universo, ele não é infinito. O universo, ele é finito. Infinito é somente Deus. Louvado seja Deus, porque Deus está fora do tempo e do espaço. Ele provocou a grande explosão quando ele disse: haja terra, haja luminares. Quando ele disse haja, houve a grande explosão, porque a palavra de Deus é poder. Louvado seja Deus. Então o Big Bang foi provocado pela palavra do Senhor quando ele disse haja. Então houve a grande explosão da formação do universo. Uma explosão direcionada, que tudo corre alinhado como o Senhor criou, dentro das leis da física, das leis da natureza. Louvado seja Deus. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Louvado seja Deus. E para a coroação desta criação, Deus criou o homem. Mas o homem, Deus tinha prazer em encontrar-se com o homem na viração do dia. Mas então, o diabo enganou o homem e o homem caiu. Então, houve aí um corte, quer dizer, houve uma barreira nesta comunicação de Deus com o homem, houve aí uma interrupção, porque o homem foi enganado e ele caiu. Adão foi enganado pela serpente, então caiu, houve essa interrupção da comunicação de Deus com o homem. Mas então a raça humana depois se degenerou, a raça humana fez muitas atrocidades. E então Deus quis destruir toda a raça humana, mas Deus olhou dos céus e a terra e encontrou um homem, Noé. E então Deus mandou que Noé construísse a arca, para que ele e sua família fosse salva do dilúvio. Então Deus trouxe o dilúvio, Deus falou com Noé para ele construir a arca. Deus falava com Adão, Deus falou com Noé para construir a arca. E então Noé foi salvo do dilúvio pela arca. E então Deus colocou o arco-íris para que Deus fizesse ali uma aliança com o homem e todos os animais viventes sobre a terra, que Deus não iria mais destruir a raça humana e nem os animais com dilúvio, com chuva, mas então pôs o arco-íris. Toda vez que chove vem o arco-íris, é um sinal de aliança entre Deus e o homem. Louvado seja Deus. E então Deus continuou falando, Deus falou com Abraão. E então Deus disse para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e Deus prometeu que ia levantar uma nação, a geração de Abraão ia possuir uma terra, a terra de Canaã, mas que essa descendência de Abraão, os descendentes de Abraão, iria sofrer uma pena de sofrimento, de escravatura, ia ser escravos em uma nação, mas que depois Deus tiraria eles desta nação e levaria a terra de Canaã. E então Deus prometeu, fez uma aliança com Abraão que ia dar para eles para sempre a terra de Canaã.
E então houve uma seca naquela região lá do Oriente que estava os descendentes de Abraão. E então Jacó, que já era descendente do filho de Abraão, de Isaque, porque a aliança é para Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Então Jacó desceu ao Egito, ele mais 76 almas, totalizando 77 almas, desceram ao Egito e ficaram no Egito por 400 anos. E então, os descendentes de Abraão foram escravizados no Egito. Mas depois, então, Deus levantou um libertador, falou com Moisés. E Moisés, então, foi enviado por Deus para libertar os hebreus do Egito. Louvado seja Deus. E então Deus aplicou ali 10 pragas sobre o Egito. Pode levar, pode pesquisar aí na história que você vai ver sobre as pragas que houve no Egito naquela época. E também sobre a arca. A arca também você pode pesquisar, quem está me vendo aí e me ouvindo, pode pesquisar que a arca de Noé, que Noé construiu, está lá no Monte Ararat, lá na Turquia. Até existe um parque, o Parque da Arca de Noé, lá na Turquia, no Monte Ararat. Então, a história está recheada de fundamentos da fé cristã. Então, Deus falou com Noé, Deus falou com Adão, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés. E nesta fala de Deus com Adão, Deus prometeu lá que iria enviar um da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente e que a serpente lhe feriria o calcanhar. E este descendente de Abraão é o Senhor Jesus. Então Deus falou com Abraão, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés e Deus falou com Davi, prometendo que em tempos futuros viria um que sentaria no trono de Davi eternamente, perpetuamente. Este um é Jesus Cristo. Então o descendente da mulher, descendente de Abraão, veio Jesus. A história está recheada de fundamentos históricos. A raça de Abraão, ou os descendentes de Abraão, são os israelitas, são os judeus. Então os judeus saíram com mão forte, através de Moisés, saíram com mão alta, mão forte lá do Egito. E o exército do Egito perseguiu os israelitas depois que eles saíram e foram todos afogados, todos morreram afogados lá no Mar Vermelho. A história está recheada, se você pesquisar vai ver lá as coisas, as carroças que acharam lá na travessia do Mar Vermelho, lá quando os israelitas atravessaram, tem as carruagens do exército do Egito perseguindo os judeus. Você precisa pesquisar que você vai achar tudo isso. Louvado seja Deus. Então, a descendência de Abraão são os judeus que estão hoje em Israel. E Deus prometeu que iria dar aquela terra de Canaã aos judeus. Os judeus não tinham força, ficaram 40 anos no deserto pela sua incredulidade, mas depois Deus levou eles à terra de Canaã. E então eles expulsaram, destruíram aquelas nações que tinha lá, os amorreus, os filisteus, os cananeus, os jebuseus, os cananeus. Todos foram destruídos por Israel. Louvado seja Deus. E então Deus deu a terra aos judeus. E Israel era uma nação pequena e não tinha força para batalhar com aquelas nações grandes que eram até gigantes. Mas Deus deu, porque Deus é poderoso para fazer isto. Então Deus deu a terra de Canaã aos judeus. E os judeus depois foram espalhados pelo mundo inteiro. Por 1900 anos, por 19 séculos,
mas tinha uma promessa de Deus registrada em Isaías, que eles iam voltar, ia se estabelecer na sua própria terra. A bandeira de Israel iria ser hasteada entre as nações. Quem já se viu tal coisa? Quem já se viu isso? Uma nação nascer em um dia, no dia 15 de maio de 1948, Israel nasceu. Isso tudo é fundamento histórico. Louvado seja Deus. Mas então, por que Israel ficou espalhado 1900 anos? Porque eles rejeitaram o Cristo, eles rejeitaram Jesus, então eles sofreram as penas da sua incredulidade e ficaram 1900 anos espalhados pela terra. Então Deus criou a igreja. Mas depois de 1900 anos, Israel voltou. Então Jesus, o descendente da mulher, pisou na cabeça da serpente. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, tomou a chave da morte e do inferno e ressuscitou ao terceiro dia e disse está consumado, louvado seja Deus. Jesus consumou o trabalho de redenção da raça humana. Quando ele inclinou a cabeça, ele disse, está consumado todo o trabalho que ele veio para fazer em favor nosso. Da nossa fé, da nossa garantia de salvação. Jesus é a nossa garantia. A nossa fé está fundamentada na pedra fundamental que é Jesus Cristo, o descendente da mulher, o nosso Salvador. Nele serão benditas todas as nações da terra. São benditas todas as nações da terra em Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque Ele morreu e ressuscitou. Está aí a história recheada de fatos históricos. Então Israel ficou 1900 anos aí espalhado pelo mundo, mas depois tinha a promessa de Deus que eles voltariam para a sua terra e estaria estabelecido na sua própria terra para nunca mais ser arrancado de lá. Israel está estabelecido para nunca mais ser arrancado da sua terra, porque de Sião, de Jerusalém, virá a lei. A nossa fé é fundamentada em fatos históricos. A nossa fé é fundamentada na Bíblia Sagrada. A nossa fé é fundamentada na história de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então fique com essa mensagem, que Deus edifique a sua fé, fortaleça você, porque Jesus está retornando para buscar a sua igreja. Que Deus nos ampare e nos ajude em o nome de Jesus. Amém.